Terceiro livro da Bíblia, Levítico, na linguagem hebraica, se eu não me engano, chama Vaikra. Levítico. Eu pediria que você permanecesse com a Bíblia aberta após a leitura e a oração, que a gente vai discorrer vários versículos aqui. Na verdade, é uma aula que eu tive há, acho que uns 25 anos. E de tempos em tempos eu me lembro dessa palavra e fico na ansiedade de passar para os irmãos, porque sempre que chega gente nova na igreja, alguns que já ouviram, recobra a memória e vai se estruturando cada vez mais na presença de Deus. Eu vou ler só o versículo 10, para não ser prolixo, e depois a gente medita nos versículos sequentes. Diz assim o versículo 10: E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. Versículo 22: O pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais na Tua presença, na Tua casa, como assim denominamos, aonde nos unimos e nos reunimos para Te glorificar, Te adorar, ouvir a Tua voz, a Tua palavra e Te adorar na beleza da Tua santidade. Vem falar conosco, nos alimentando para que possamos ter saúde física, espiritual, emocional, psicológica e em todas as áreas necessárias para termos uma vida, meu Deus, plena e abundante na Tua presença. Assim rogamos-te que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Alguém questiona a maneira de se adorar a Deus? Quais seriam as regras, as exigências, as normas e as liturgias para se adorar a Deus, para servir a Deus? Obviamente que haverão regras, exigências, preceitos e liturgias para se adorar a Deus. Quando eu falo isso, eu vi com muita atenção aquilo que o presbítero Diego falou sobre a cadeira que nós nos sentamos. E às vezes queremos nos sentar como juízes. Sendo que ainda existe alguém que vai a uma espera a lei e quer se sentar como Deus em uma cadeira. Porque às vezes nós queremos determinar a maneira que a pessoa deve adorar. Às vezes nós questionamos a maneira que a pessoa está adorando, como se a adoração fosse para a gente. Às vezes queremos determinar quem deve ou não deve cantar, quem deve ou não deve participar, como se a adoração fosse para a gente. Eu não sou Deus para determinar e dizer qual tipo de adoração está chegando no céu e que tipo de adoração não está. Eu não sou Deus para determinar isso. Eu não posso chegar e dizer
que não gostei do culto, porque o culto não foi para mim. Quem deve decidir se gostou, se não gostou, se aprovou, se não aprovou, é Deus, a quem nós dedicamos o culto. Eu estou dizendo que tem regras e exigências para se adorar. Os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias, que eram os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios no templo, eles estavam profanando o templo, pegando do sacrifício que era levado para Deus para fazer churrasco, fora do contexto litúrgico da adoração. Eles levavam prostitutas para o templo, para a tenda, e se prostituíam com elas lá. Até que Deus decidiu matá-los. Foi uma decisão do Eterno. Alguém foi até o sumo sacerdote, o Eli, que era o pai dos dois, e falou o que estava acontecendo. Ele chamou os meninos para a conversa e disse: que é isso que eu estou ouvindo de vocês? O que vocês estão fazendo está desagradando a Deus. Se um homem se levanta contra outro homem pode defendê-lo, mas quando o homem se levanta contra Deus, quem o defenderá? Disse Eli. Mas a Bíblia diz, não pode ler o texto que eu estou pregando para você. A Bíblia diz que eles não deram ouvido à voz de Eli, o pai deles. Eles não deram a mínima. Eles nem ligaram, continuaram fazendo do mesmo jeito. Aí o texto diz na sequência: porque Deus queria matá-los. Porque Deus queria matá-los. Eu estava conversando com alguém esses dias, essa semana, e alguém questionando quando alguém desobedece uma ordem do pastor ou da pastora. E a pessoa fica preocupada e assustada, e às vezes pensa que isso é algo que está fora do controle de Deus. Está no controle de Deus. Glória a Deus. E eu estava explicando que uma das coisas que não me contamina é o desejo de mostrar quem manda. Isso aí é para quem não tem chamado de Deus. Se você pegar a nossa ata, a ata da igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, você vai ver a diretoria lá. Tem presidente, tem vice-presidente, tem tesoureiro, tem segundo tesoureiro, tem primeiro secretário, segundo secretário, tem primeiro conselheiro do Conselho Fiscal, segundo e terceiro. Você sabe quem é o vice-presidente desse ministério, registrado em ata, em cartório na Receita Federal? É a minha esposa, meu irmão. Porque é ela quem tem sofrido todas as angústias, todas as tristezas, todas as lutas ao meu lado. Então, se alguém não traz uma consideração, isso aí não muda nada. Porque se vier uma ordem do prefeito, do governador e do presidente, vai procurar o presidente e o vice, que gosta e que não gosta, quem está registrado diante da lei. Deus está no céu, no trono. As miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins enchem o céu. O maior de todos os querubins, o Lúcifer, o portador de luz, ele disse: eu vou ser maior do que Deus. Se levantou contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Por acaso isso diminuiu o poder de Deus? Mudou o poder de Deus? Mudou a essência de Deus? Não, mas mudou a de Lúcifer. Diz Lúcifer para Satanás. Vocês entendem isso? Eu estou falando algo muito além da compreensão, muito além do entendimento. Eu achei engraçado, até lembrei, eu não falei na hora, mas
porque alguém, de uma forma humorística, até brincando, disse: ah, pastor, se eu sair, eu levo todo mundo comigo. Aí eu lembrei de uma história da esposa do pastor Beni, quando eu congregava em Madureira. O pastor Beni viajou para uma convenção fora, passou alguns dias. Aí um pastor do ministério se rebelou contra o ministério, lá da cidade de Arapiraca. Se rebelou contra o ministério, saiu do ministério, fez a cabeça dos irmãos, levou mais da metade da igreja. Aí ele ligou para a esposa do pastor, naquele tempo não tinha celular, era telefone fixo, e disse: ó, diga aí para o pastor quando ele chegar que eu estou saindo do ministério e estou levando mais da metade da igreja. Aí ele pensou que a irmã ia se abater, ia ficar triste. Aí disse: meu irmão, o senhor está levando mais da metade? Satanás só levou um terço, você está levando mais da metade, você ganhou de Satanás. Não, vocês precisam conhecer Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Tem hora que eu fico triste demais, mas a gente com crente com 5, 10, 15, 20, parece um menino, um moleque barrigudo, sambudo, lombriquento, que não tem estrutura, que não sabe o que é evangelho, que não sabe o que é igreja, que não sabe o que é reino. E meu Deus, será que eu não estou ensinando a palavra? Será que eu não estou sabendo pregar? Ou é as pessoas que não vêm aprender? Aí Deus disse: vou matar Ofni e Finéias. Aí revelou para Samuel o que ia acontecer. Samuel, um menino, Samuel não era filho de sacerdote. Samuel era filho de Ana com Eucana, resultado de um propósito de mais de 20 anos de oração. Aí Deus colocou Samuel lá, o menino. Samuel via o Ofni e o Finé aprontando, bebendo, se prostituindo, pintando e bordando. E eu tenho certeza que o Ofni e o Finé chamava Samuel para ir. Porque uma das coisas que muita gente fica preocupado: ah, pastor, mas isso vai terminar. Vai não, irmão. Quem teme a Deus é que nem Samuel. Pode ir, Ofni, pode ir, Finé, mas eu tenho um compromisso com Deus. Quem é obediente não precisa ser obrigado a obedecer, não, irmão. Agora, quem é desobediente, não adianta você cobrar, você falar, porque é desobediente, é ruim mesmo. Isso aí não parte do exterior para o interior, é do interior para o exterior. Eu me converti com 19 anos de idade, vi muita coisa, irmão, dentro da igreja. Namoros errados e daquela forma, mas nunca precisei entrar por esses caminhos. Minha primeira namorada, minha esposa, e até hoje estamos casados, 27 anos. Glória a Deus. Os filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, entraram com fogo estranho, irmão, na presença de Deus. Deus matou na hora. Fogo estranho. Adoração tem regra, mas quem vai determinar é Deus. Não queira dizer o sacrifício que Deus merece ou não merece obedecer. De quem Deus, olha, o senhor pode receber o sacrifício desse aqui, mas desse aqui não receba não. O louvor desse aqui o senhor recebe, mas desse grupo aqui, desse departamento, daquele irmão, receba não. Nós não somos Deus, irmão. Nós somos Deus para dizer qual o louvor e a adoração que Deus não vai receber. Ele é quem decide. Se chegar lá e não aprovar, ele... Vamos entrar na palavra para entender melhor. Versículo 10: e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa do pai, nem por causa da mãe, se contaminará. Isso era também uma lei que estava no sistema do nazireado. Quem fazia voto de nazireu não podia tocar em defunto, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo irmão, nem pela irmã. Um dia alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai.
Aí Jesus Cristo disse: deixa que os mortos sepultem os mortos, tu porém vai e prega o meu evangelho. Não, pastor, fui lá, estava lá no meio, mas era minha família, eles estavam lá no forró, no ralabusto, tomando uma cervejinha, eu estava por ali. Não, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo irmão, nem pela irmã, meu irmão. E ele prossegue: nem sairá do santuário, para que não profane o santuário. Isso é o versículo 12. Santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus. Aqui não, mas eu conheço pessoas, aqui até em Maceió mesmo, que estão na igreja, e eu não sei se de alguma maneira foram ordenados, consagrados, separados a algum cargo de presbítero, de evangelista, de missionário e pastor. E eles começam a andar de igreja em igreja sem dar satisfação a um ministério, a uma central. E de repente eles chegam o carnaval, eles caem na folia, pulam o carnaval, bebe, se prostitui, pinta e borda. Quando passa o carnaval, na outra semana já estão pelas igrejas pregando. Oh, meu Pai do céu. Ó, eu sou de um tempo, preste atenção no que eu vou falar. Quando eu fui dirigir a primeira congregação, eu fui para o culto de doutrina na sede, voltei, aí quando eu cheguei alguém me disse: pastor, a irmã fez uma modificação no ciclo de oração, trocou assim, assado. Meu Deus, nem comentou, nem falou, nem procurou orientação. O que é que eu faço, meu Deus? Aí eu disse: pastor, olha, a irmã botou as pessoas assim lá. Procurei o presidente, estava começando, estava com meses, semanas. A irmã botou a irmã fulana para ajudar ela no ciclo de oração. Aí o pastor disse: de jeito nenhum, pode não. Por quê, pastor? Porque teve um dia que ela brigou com o marido, foi no cartório e deu entrada no divórcio. Não divorciou, mas deu entrada. Tem que passar pelo menos 2 ou 3 anos para poder ser alguma coisa na igreja. Mas tem gente que pensa que fazer a obra é uma coisa assim, sabe, de qualquer jeito. Não, é um negócio assim. Eu sou desse tempo. E bom seria se a gente voltasse a esse tempo. Porque era um tempo que a gente via Jesus batizar com o Espírito Santo, fazer gente vomitar câncer no meio da igreja, batizar e renovar e encher. Diferente de hoje, que a gente vem para a igreja preocupado com a série da Netflix, porque quer terminar a série, quer terminar a maratona, e porque não é, não, irmão. Eu sou de um tempo que o povo vinha para a igreja, não era para olhar quem estava com um sapato bonito, com um vestido novo, ou velho, vinha para adorar e receber a presença de Deus. Aleluia. Versículo 13. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, divorciada ou desonrada ou prostituta, esta não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Isso era uma ordenança ao sacerdote. Quem era da tribo sacerdotal tinha que casar com uma moça virgem, pura, sem mancha, sem mácula, donzela. Era com essa que ele podia casar. É por isso que Jesus, quando ele voltar, ele quer, porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai procurar a sua noiva para ver se está imaculada, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, santificada. Louvado seja Deus. Vamos seguir, porque tem muita coisa. Versículo 15: e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico.
Glória. Versículo 16. Aqui é onde eu quero basear mais profundamente o meu pensamento, falando mais clareado sobre o rei. Versículo 17. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente levítica, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará para oferecer o pão de Deus. Aqui são faltas físicas, defeitos físicos, que eu vou trazer para o campo espiritual, porque Paulo disse que o Antigo Testamento é sombra do Novo, são tipologias sobre o fazer a obra, sobre o servir a Deus. E existe um texto na Bíblia, se eu não me engano, Jeremias 48:10, eu não acerto com clareza a referência, mas diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito. E o pior são aqueles que fazem relaxadamente, mas querem obrigar os outros a fazer perfeito. Faz de qualquer jeito, mas querem obrigar os outros a fazer perfeito. Sobre o ser crente, eu prefiro você ser crente aqui torto, porque está na casa do oleiro, e é na casa do oleiro que o oleiro te molda. Então crente torto você pode ficar. Agora fazer a obra do Senhor relaxadamente não tem galardão. Pelo contrário, recebe maldição. Então é melhor não fazer. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Eu estou ensinando os irmãos, para os irmãos terem consciência do que é obra, do que é reino, do que é evangelho. Ele vai aqui listar as deficiências que impediam o homem de fazer a obra. Versículo 18: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego. O cego não podia servir o pão. Existe um entendimento óbvio, mas trazendo para o lado espiritual, cego é aquele que não consegue enxergar as bênçãos de Deus, o resultado do reino de Deus, os benefícios de servir ao Senhor. Lembra de Geazi, servo de Eliseu, que quando os inimigos vieram pegar Eliseu, e ele viu o exército do inimigo cercar a casa de Eliseu, ele disse: ai, homem de Deus, vamos morrer, porque o inimigo está aí para nos devorar, para nos tragar. Aí Eliseu disse: calma, Geazi, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas só que o Geazi não via. Por quê? Porque espiritualmente era cego. Aleluia. Cego para as coisas espirituais, só via as coisas materiais, só via a dificuldade, só via o inimigo, só via a porta fechada, só via a barreira, só via os problemas. Mas Eliseu, aleluia, via a vitória, via o milagre, via a bênção, via a recompensa. E é essa a visão que nós temos que ter no reino. Não pode ser cego espiritual. Mas ele prossegue: ou coxo, não podia ser cego, não podia servir o pão, e nem coxo. O que é um coxo, pastor? É uma pessoa que tem um problema em um dos artérios, mocotó, no pé, na junta do pé e a perna. Então essa pessoa que tem um defeito, ele é o coxo, ele anda fazendo esse movimento aqui, ó, quando ele pisa, porque ele tem uma deficiência numa perna. Então ele anda tombando para um lado. Existia uma pessoa que era um coxo dos dois pés, tombava para a direita e tombava para a esquerda. O profeta Elias, quando está no Carmelo, ele disse que o povo está coxo de entendimento.
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é resultado de quem é coxo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, o povo uma hora queria servir a Deus, outra hora queria servir a Baal. Uma hora era fiel a Deus, outra hora era fiel a Baal. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava a Baal. Uma hora estava alegre, outra hora estava triste. Uma hora estava animado, outra hora estava desanimado. Uma hora queria fazer, outra hora não queria fazer. Uma hora ia para frente, outra hora ia para trás. Meu irmão, quem é coxo não dá para servir no reino de Deus. Tem que andar firme, reto e seguro, olhando para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Outro dia alguém chegou para mim, disse: pastor, vou parar, só vou sair da igreja, não vou mais fazer a obra, porque toda vez, pastor, como eu levanto para fazer a obra, se levanta uma luta. Toda vez que eu começo a fazer a obra, eu levanto uma luta. Pastor, por quê, pastor? E como, meu Deus do céu, tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Meu irmão, se está se levantando luta, dê glória a Deus, que é um sinal que você está agradando a Deus e irritando Satanás. Mas aí a pessoa para, porque se a luta se levantou é porque Satanás está com raiva, Satanás não está gostando. Então dá glória a Deus, porque tu está agradando a Deus e deixando Satanás com raiva. Quem era coxo não podia. Não podia fazer. Isso serve para os nossos dias. Pessoas que não têm firmeza. Não dá para fazer, Roberto. Na lei da guerra, Deus deu a ordem para Moisés passar para os generais que quem tivesse construído uma casa nova, tivesse plantado uma vinha, tivesse casado recente, em lua de mel. Qual é a outra exigência? Não sei se são 4 só, são 5. E que fosse medroso, não poderia ir para a guerra. Se tivesse plantado uma vinha e aí não tivesse desfrutado da vinha, podia ficar em casa para que outro não desfrutasse se ele morresse na guerra. Tivesse construído uma casa e não tinha inaugurado, não podia ir, ficasse, porque se ele morresse, outro ia inaugurar. Tivesse casado, ia ter 1 ano de lua de mel, só podia ir para a guerra depois de 1 ano, para que ele não morresse e outro não ficasse. E se fosse medroso, também não podia ir. E a exigência lá é clara, o porquê lá é claro, para que quando o seu coração de medroso se esmorecer e ele correndo, também não contamine o coração do valente e ele queira fugir também. Porque o medroso, quando corre, ele não quer correr com título de medroso, com fama de medroso. E para ele não ficar com a fama de medroso sozinho, ele tenta fazer a cabeça de mais uns 5 para dizer: eu corri porque ele correu. Aleluia. Então, se fosse coxo, não podia. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Cego, coxo ou de nariz chato. Quando eu ouvi essa aula, está com 25 anos, o professor não deu um significado para isso aqui de nariz chato. Eu orando, meditando, eu digo: Deus, o que é que eu aplico aqui no nariz chato? E eu comecei a analisar que diante do espelho, se você olhar para a pessoa de forma frontal, você vai olhar para o nariz dela, pode ser meio chato, mas você só vai ter noção que realmente é chato, pequeno ou grande, se tiver de perfil. Fronte, têmpora, perfil. E eu aprendi que quem tem 2 caras não dá para fazer a obra de Deus. Não dá. Mas eu me lembrei de uma história, rapaz. Disse que o pastor chegou no culto, se ajoelhou para orar, chegou um pivetinho. Aí olhava pelo lado do pastor, olhava pelo outro.
Aí de repente o pastor abriu o olho assim, viu o menino olhar pelo lado. O que foi? O que é que você quer aqui? Não, eu estou procurando. Procurando o quê? A sua outra cara. Oxi, que negócio é esse? É porque o pai estava conversando com a mãe. Eu vi quando o pai disse: o pastor tem duas caras. Estou procurando a outra. Então, nariz chato são pessoas que uma hora está sorrindo com você, outra hora está com raiva de você. Uma hora é sua amiga, outra hora não quer ver você nem pintar da outra. A gente vinha de Maceió, tivemos um encontro de casal abençoado, e eu vinha conversando com o presbítero Diego, pastor Celestino, pastora Creuza, pastora Nete, missionária irmã Lívia. E a gente conversando, uma conversa muito boa. E eu disse: olha, eu agradeço a Deus a consideração, o carinho que o povo de Messias me tem dado. Mas eu poderia, se fosse uma pessoa maliciosa, nas visitas, eu visito muitas casas e muitos irmãos e até pessoas não crentes têm consideração, e eu falar que estava precisando da ajuda de alguém, passar e pedir pelo menos 10 ou 20 reais em cada casa que eu passasse. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu não busco a sua amizade, não é pelo que você tem, eu busco a sua amizade pelo que você é. Independente de você ter condição ou não, eu vou lhe amar. Mesmo que eu chegue a um dia chamar a sua atenção, lhe repreender, lhe censurar, mas é porque eu quero o seu bem. Eu quero chegar no céu com você. Eu quero te encontrar lá. Mas ele prossegue. Depois do nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, pés grandes demais, mãos grandes demais, braços grandes demais, pernas grandes demais, cabeça grande demais. Sabe o que é isso? São pessoas que se acham maior do que as outras, se acham mais importantes, mais preparadas. Não dá para ser a obra, não dá para ser o rei. Porque no reino Jesus Cristo diz assim: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. É Jesus falando com a gente. Eu já disse para você, essa palavra alguém ensinou em um estudo bíblico há mais de 25 anos, está aqui. Glória a Deus. Porque se eu não andar por aqui, por onde é que eu vou andar? Se eu não buscar direção na palavra, quem é que vai me dar direção? Porque se eu fosse agir conforme aquilo que eu escuto, irmão, eu já teria acabado com tudo. Se eu fosse me expressar, se eu fosse me apavorar, se eu fosse meter a cara como o povo diz, já tinha acabado com tudo. Me acabado também a festa debaixo de 7 palmos de terra. Mas aí a gente vai devagarzinho, no passo do gado, que nem disse Jacó. Então quem tinha membros demasiadamente grandes, aquele que se acha melhor, mais importante, superior. O apóstolo Paulo, ele escreve, eu acho que é aos Gálatas, ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. A Bíblia é tremenda. Vamos lá. Membros demasiadamente compridos, o homem que tiver o pé quebrado, versículo 19. O homem que tiver o pé quebrado não pode servir o pão, não pode servir, não pode trabalhar no reino. Porque se alguém está com o pé quebrado, primeiro, não tem equilíbrio, não tem segurança, não tem firmeza. Segundo, não anda reto, porque está com o pé quebrado. E para fazer a obra tem que ter firmeza. Alguém tem que olhar para mim, para você, vai ver chover canivete, vai ver se levantar Satanás no inferno, mas você vai permanecer lá. Glória! E não é porque você é bom, bonito, forte ou poderoso, é porque você tem um Deus, aleluia, que tem todo o poder nos céus e na terra.
tiver pé quebrado, não dá. Ou quebrada a mão. Se tiver o pé quebrado, não vai, não pode. Ou se tiver a mão quebrada. Mas antes de dar o espólio, eu quero lhe dizer: o homem que conserta a mão quebrada, Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui. Porque quem tem a mão quebrada não consegue segurar no arado, meu irmão. Já viu que tem gente que agora está animado, de repente não sabe quando o arado foi? É porque fulano está fazendo errado, fulano não sabe fazer. E o seu arado, onde é que está? A mão está quebrada, irmão. Não está controlando o arado. O arado você sabe. Segura aqui, boi na frente, alguém dando a ordem, o outro segurando o arado. E o segredo era alinhar, para não sair torto, sair alinhado. Mas às vezes a gente está tão cheio de defeito e não quer que as pessoas vejam o nosso defeito, que a gente fica apontando nos outros, que é para as pessoas não olhar para mim. Seu arado está entortando e você não quer que as pessoas percebam, então está apontando o arado do outro. Mas aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E se tiver a mão quebrada, nem no arado vai segurar. E ele prossegue: ou corcovado, ou corcunda. O corcunda também não podia servir, não. Você sabe o que é uma pessoa corcunda? É uma pessoa que tem uma dificuldade entre a cervical e a torácica. A nossa coluna é dividida em três: cervical, torácica e lombar. Então ele tem uma deficiência aqui entre a cervical e a torácica, e ele fica assim, e curvado, olhando para baixo. Ele não consegue olhar para cima. Gente que só olha para baixo, só vê derrota, só vê fracasso, só vê miséria, não consegue olhar para cima. Aleluia. O salmo diz: eu elevo os seus olhos. Para elevar os olhos tem que olhar para cima. Olhe para o Senhor. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. Quem olha para baixo não consegue ver o socorro de Deus, não consegue ver a resposta de Deus. Então não dá para sombra. Quem olha para baixo só vê resposta do homem, só vê saída no homem, só vê resultado no homem, só vê resultado material, só vê retorno material. É que nem o Geazi, que quando o Naamã, ou Ramã, eu troco sempre, o general da Síria veio trazer os presentes para Eliseu para ser curado, Eliseu não quis nada. Mas o Geazi foi atrás do Naamã para pegar prata e ouro. Por quê? Com certeza o Geazi não confiava nas bênçãos de Deus. Aí, para não perder o trabalho de ser aprendiz de profeta, ele disse: eu vou ver se consigo algum bem material para não sair lesado nessa história. O escritor aos Colossenses, ele diz assim: se já ressuscitamos com Cristo, capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí você diz assim: pastor, mas não dá para pensar nas coisas de cima, ou buscar só as coisas de cima, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa beber, a gente precisa tomar banho, a gente precisa de água, a gente precisa de energia. Como é, pastor? A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Olhe para cima e deixe as coisas de baixo. Deus providencia para a sua vida. Aleluia. Então corcunda, que só olha para baixo e só vê as coisas de baixo, positivas ou negativas de baixo, não dá.
Você tem que olhar para cima. Mas ele não para. Não podia ser corcunda ou anão. Quem tivesse menos de 1,50 m é o que se considera anão, ou o que é considerado anão. Não podia fazer a obra. Existe uma genética, eles chamam isso de uma certa doença, chamada de nanismo. O anão é uma pessoa que tem uma situação especial, chamada de nanismo. Eu vi uma reportagem, está com muitos anos, eu não lembro a data, acho que nem crente eu era, então está com bem uns 30 anos, mas ficou na minha lembrança. E uma das razões que causa o nanismo é a falta do alimento adequado na infância. Por exemplo, para os nossos ossos crescerem, ele precisa de cálcio. O leite, o queijo, o que tem é cálcio. Então os ossos vão crescer e é o que faz o corpo crescer. Então as pessoas tinham absorvia pouco cálcio, então os ossos não desenvolviam tanto, eles ficavam anãs. Aí depois vira uma genética, vai passando às vezes de pai para filho, ou não, entendeu? Tem pessoas que são anãs, mas geram filhos. Mas pastor, mas isso no sentido espiritual, o que quer dizer? Um anão é aquele que não cresce na graça nem no conhecimento, é anão, é nanico. Aí quer fazer a obra e não procura crescer na palavra, no conhecimento, nas escrituras, no evangelho, mas quer fazer, o nanismo querendo fazer. Eu estou falando em linguagem espiritual. Vocês estão entendendo a palavra? Não cresce, não gosta de aprender, conversa de tudo, sabe? O nome das atrizes da novela, tudinho. Sabe. Sabe com que ela já namorou, já casou, já descasou, com quem está namorando de novo, com quem vai casar, o filho, quando vai nascer, se já nasceu, sabe tudo, o nome que vai dar, sabe tudo. O menino no futebol sabe o nome do jogador tudinho. Do Neymar, do Ney Rio, do Ney Pontião, Ney Açude. Se tem o Neymar, tem o Ney Açude também. Sabe o nome de tudinho. Mas se você perguntar o nome de um apóstolo, eu apóstolo que talvez saiba um. Entendeu o mistério? Como é que você vai ter algo para passar para o povo? Você já imaginou você ser pastor 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos? A bagagem que você precisa para ter pão para passar para o povo. Ah, é bonito ser pastor, é bom ser pastor, eu quero ser pastor. Mas depois que o povo tiver com fome, você não tiver mais o pão para dar. Aí sabe o que é que acontece? O que muitos fazem por aí afora, irmão. Aí começa a inventar os negócios. Tem um que botou pé de galinha no meio da igreja, só o pé da galinha. Eu ganhei uns 2 quilos só de asa esses dias, meu irmão. O irmão que me deu não está aqui não. Ele disse que compra a galinha e não gosta da asa. Eu digo, meu irmão, é uma das melhores partes. Aí tá certo, então me aguarda. Poxa, eu fiquei feliz demais. Só não dou um culto de ação de graça porque... Glória a Deus. Mas é assim, queridos. A obra de Deus, ela traz as suas exigências. Então, se você deseja, você precisa ter essa estrutura, ter essa base, para que você possa desenvolver. Se não, outro dia lá em Maceió, já faleceu. Ele era assembleiano, mas achou que tinha um chamado diferenciado. Aí quando foi um dia,
na igreja que ele pastoreava. O irmão disse que estava lá e viu uma vigília muito poderosa. Ele saiu lá da sala, da secretaria, do gabinete, só de bermuda, camiseta regata, e começou, irmão, no meio do salão. Pulava por cima da cabeça, pulava para lá e pulava para cá, embolava para um canto, embolava para outro, e aquele negócio todo, e passou bem uns 15 ou foi 20 minutos, e rodava para lá e rodava para cá, e girava o pé para lá, e os irmãos pararam assim, ficaram orando, olhando. Aí quando parou, meus irmãos, entrou aqui 2 demônios ninja. Foi uma luta que vocês viram aqui, suei, irmão, para vencer. Mas vence, Deus para correr. Entendeu? Às vezes tem pessoas que quando perde a essência, aí fica inventando alguma coisa. E tem gente que acredita, sabia disso? Tem gente que diz: eita, o negócio aqui é demais, olha, o pastor é ninja, menino. Você está entendendo o mistério? Aleluia. Ele prossegue: não corcunda o anão, ou que tiver belida no olho. Belida é uma mancha no olho, que causa uma certa dificuldade para enxergar. Nem o que é cego, nem o que vê embaçado pode ir. Você tem que ter visão clara para fazer a obra. Você tem que ter certeza, espiritualmente falando, que você está enxergando. Não pode ter belida. Vou seguir para a gente concluir, já estamos chegando ao horário. Ou sarna. Uma das consequências da sarna é coceira. Tem outros sintomas, mas o principal é coceira. Você já pegou sarna uma vez? Uma vez deu uma coceira na minha perna, a minha mãe disse: passe sabão bruto. Meu irmão, aí foi pior. Eu ia dormir, antes de dormir, tomo banho, lavo com sabão bruto, virgem, que não lavou nada. Meu irmão pegava até aquela escova de lavar roupa nas canelas, chega a sangrar. Aí quando foi um dia eu esqueci de lavar com sabão bruto, aí dormi, né? Aí eu disse: eu nem senti ontem tanto. Peraí, eu não lavei não com sabão. Aí não lavei, no outro dia era o sabão. Olha, tinha alergia ao sabão bruto, não sabia. Aí é que dava coceira. Mas é uma agonia. Você não fica quieto não, você não tem paciência não. Quando está coçando, você se mexe para lá, se mexe para cá, você não quer saber onde está, você coça, você disfarça, você se arranha na parede. Pastor, crente sarnento não pode fazer obra não. Espiritualmente falando, é aquele crente que não tem paciência, que não tem controle, que não tem domínio próprio, que fala, que age, que não pensa. Aleluia. A gente tem que ter calma, irmão. Ele vai mais. Deixa eu ver aqui para a gente terminar, estou terminando. Sarna ou impingens, que tem algum sintoma de sarna, mas na verdade é um vermelhão na pele, que também pode coçar, mas é uma mancha que fica visível, fica aparente. Deixa eu dizer o que significa. O professor não falou, mas no meu entendimento, espiritualmente falando, esses são aqueles defeitos que nós temos. Não são pecados, são defeitos que a gente precisa saber guardá-los para nós. Não são pecados, são defeitos que nós precisamos saber guardá-los para nós. Está entendendo essa palavra? Às vezes tem defeitos que nós temos, atitudes, palavras, ações, gestos que nós praticamos que são uma espécie de defeito e a gente não sabe guardá-lo para nós, então a gente acaba expondo. E às vezes quem não tem estrutura espiritual, quem não tem raiz, acaba esfriando e se desviando. Estamos terminando. Impingem ou tiver
testículo quebrado. Os adultos sabem o que é testículo. É a parte genital, uma da parte do órgão genital masculino, aonde fica o sêmen. Que quando há uma relação homem e mulher, o sêmen junta-se com o óvulo e gera vida. Mas se ele tem um testículo quebrado, esmagado, isso significa dizer que é estéril, não gera vida. E quem não gera vida, irmão, não podia servir o pão. O primeiro mandamento de Deus, eu digo antes da lei, não foi que Adão não comesse do fruto, não foi o primeiro. O primeiro mandamento de Deus para Adão foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Tinha um pastor chamado Pastor Braz, já dorme no Senhor, penso eu, não tenho certeza. Aí ele dizia: tem uns obreiros galinha. E alguém ficava olhando: você é aquele que só sabe espalhar esses campos. Mas a nossa missão é crescer, multiplicar, encher a terra, fazer discípulos, ganhar alma e pregar o Evangelho de Deus. A nossa responsabilidade é lançar a rede ao mar. Jesus contou a parábola da rede. Diz que é lançada ao mar e quando é puxada, traz todo tipo de peixe. Traz peixe grande, peixe pequeno, traz enguia, que é o peixe elétrico, traz a raia, traz o baiacu, traz o bacari, traz o carito, o cará, o sarapó, traz todo tipo de peixe, grande e pequeno, alguns que se comem, outros que não se comem, uns que prestam e outros que não prestam. Aí diz: quando a rede é puxada, aí os pescadores pegam os peixes bons e colocam no cesto e os outros jogam de novo no mar. Aleluia! A minha função e a sua função é lançar a rede e puxar. A de Jesus é selecionar quem vai ou quem não vai. Aleluia! Mais uma vez, é a cadeira do juiz. Não compete a nós, irmãos, escolher, selecionar, dizer quem é, quem não é. Compete a Deus. Me compete, Ele compete ensinar. O caminho é esse. Você deve fazer assim, andar desse jeito, e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Mas o melhor, estou terminando. Ele diz, ele termina, versículo 21. Nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta-lhe-á, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Versículo 22. O pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer. Não pode servir o pão, mas pode comer do pão. Ou seja, se eu não tenho as credenciais, se eu não tenho as condições de fazer a obra, pelo menos eu vou poder comer o pão que desce do céu, que dá vida. Aleluia. E nessa noite eu posso te dizer, aleluia, que o homem que faz cego ver está presente em Jesus Cristo, que cura, aleluia, de mão quebrada, de pé quebrado, de nanismo, de corcunda, louvado, de cegueira. Ele está presente para mudar a tua história. Quem está enquadrado nessa lista não pode servir, não pode fazer, mas meu Jesus, Ele pode te sarar, te curar e te habilitar a ser um servo abençoado, habilitado, um obreiro aprovado na presença de Deus. Aleluia. Querido, que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra
surta efeito na sua vida, como surtiu na minha, como fez na minha. E não se esqueça, o reino de Deus é tomado à força. E não se preocupe, você que faz a obra, em querer provar para A, B ou C. Nada. Eu não preciso provar nada para os irmãos. Você também não precisa provar nada para ninguém. O que nós precisamos é fazer o que o apóstolo Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado. É Ele quem precisa nos aprovar. É por Ele que nós precisamos ser aprovados. Então não faça para mim, não faça para a igreja, não faça para os obreiros, não faça para o irmão, para a irmã, faça para Deus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus por este culto.